dia, comunidade da TV 247. Eu sou Daphne Aston, âncora da TV 247. Estou aqui nesse Casa das Manas, que vai ao ar todos os sábados, às 9 horas da manhã. É um prazer estar aqui com vocês. Queria dizer para vocês que esse programa é um programa gravado, então, infelizmente, a gente não vai poder, enfim, fazer aí a nossa leitura dos chats, dos superchats, ter essa interação com esse público que a gente gosta tanto. Mas, enfim, deixem o like, compartilhem a live, é importante que vocês conversem aí entre vocês também. Depois a gente volta para ler os comentários, né? E hoje a gente tem uma temática aqui muito interessante. Daqui a pouco a Andréa Truz vai estar aqui comigo, que é justamente a presença das mulheres na luta sindical e no campo. Essa semana a gente teve a Marcha das Mulheres, uma questão importantíssima, né? E hoje, aqui, para conversar com a gente tem duas convidadas, além da Andréa, que daqui a pouco, que não é convidada, né? Que está sempre aqui, mas a Andréa daqui a pouquinho está chegando, que é a Lucena Pacheco Martins, que é servidora do Judiciário Federal, lotada no Rio de Janeiro, então minha Patrícia aqui, coordenadora-geral da FENAJUF, Federação Nacional das Trabalhadoras e Trabalhadores do Poder Judiciário da União e do Ministério Público da União, diretora do CISEJUF, Sindicato dos Servidores do Judiciário Federal do Estado do Rio de Janeiro, e militante da Marcha das Mulheres, assim como a Roberta Graff, que todo mundo já conhece aqui na TV 247, já coordenou um programa aqui no 247, que é servidora do CMBio, órgão ambiental federal, gêmeo do IBAMA, presidenta da Associação dos Servidores Ambientais Federais no Acre e doutora em Política Ambiental pela Unicamp. A Roberta, que está sempre aqui com a causa ambiental, que é uma causa também que é muito valorosa aqui para a gente da TV 247, enfim, para a esquerda em geral, né? Nós aqui temos lado, né, gente? Apesar de todas as discussões que essa questão da causa ambiental ultimamente tem trazido aqui para a gente um debate. A gente gosta disso, é do debate mesmo. Então, bem-vinda, Roberta Graff, bem-vinda, Lucena. É um prazer estar aqui com vocês. Vou abrir o microfone para vocês darem um bom dia aqui para o nosso público. Começando pela Lucena, que já está de microfone aberto. Bom dia, Lucena, tudo bem? Bom dia, Daphne, Roberta, Andréia. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Um espaço excelente para a gente falar da Marcha das Mulheres, da Marcha das Margaridas, que aconteceu em Brasília, aqui 15 e 16 de agosto. Perfeito, inclusive com a presença da presidência do Lula e também do Ministério das Mulheres. Roberta, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez aqui na TV 247. Obrigada, bom dia, Daphne, Lucena, e tudo a ver, né? A gente, inclusive, o nosso movimento, né, Lucena, a gente se tromba na atividade sindical, né? A gente é unido com a FENAJUF e a gente se tromba também com as camponesas, assim, sempre em apoio. A gente está sempre apoiando a MST, a Marcha das Margaridas, a gente somos unidos no nosso movimento social. E, Daphne, poxa, gosto demais dos seus programas, eu só não te escrevo muito em superchat porque eu estou em outro fuso horário, mas eu te escuto muito e sou aqui da 247 de carteirinha, assim, né, fã, participante, assim, em todas as horas. Valeu, Obrigada, gente. Obrigada pelo espaço. Andréia, bom dia, tudo bem? Bom dia, Daphne. Bom dia, Roberta. Saudade de você. Estava sumida, agora já não está mais. Bom dia, Lucena. Sejam todas bem-vindas. Bom dia também para o chat. Bora lá. Bora lá. Bom, eu acho que eu vou começar falando desse movimento da Marcha das Margaridas, né? A Lucena, ela participou, ela estava em Brasília. Queria começar com esse tema, Andréia, porque, inclusive, a gente ainda era por elas aqui no 247, né? Não sei se você lembra. A gente trouxe esse tema já algumas vezes aqui. É muito bonito, né? A gente que passou por esse governo, do desgoverno do Bolsonaro, antes no governo Temer também, e agora com o governo de esquerda, ter o presidente Lula recebendo as mulheres, vendo o Ministério das Mulheres ativamente também participando das tendas ali. Queria começar com essa questão
da Marcha das Margaridas, que é uma marcha tradicional. Já vou pedir para a Lucena falar um pouco com a gente, depois a gente passa a palavra para a Roberta, enfim. Mas vou começar com a Lucena, depois passo para a Andréia, e aí a Andréia passa para a Roberta. Vamos lá, Lucena. Como é que foi esse ano a organização da marcha? Nós participamos, né, pela FENAJUF, pelo sistema de justiça. Aí nos somamos mulheres do Judiciário Federal, Judiciário Estadual, Ministério Público Federal e Estadual, e a gente pôde participar contribuindo com a nossa expertise, né, que é o acesso à justiça, e também prestando lá o serviço de prontidão com as advogadas. Mas a marcha é uma coisa linda, né? Ela reúne as mulheres para essas reivindicações de soberania, né, de democracia. A unidade das mulheres do campo, agora integrada da marcha, né, mulheres rurais, agora que são mulheres do campo, das águas e das florestas, agora integrada também pelas mulheres da cidade. Esse ano foi o primeiro ano que a gente participou organicamente, né, com essa contribuição, e a gente ficou muito feliz, porque é esse espaço de reconstrução. O lema da Marcha das Margaridas desse ano foi pela reconstrução do Brasil, né, e o bem viver. Como a Daphne mencionou aí, né, a gente veio de 6 anos, né, de destruição das políticas públicas, e agora teve a oportunidade de entregar a pauta de reivindicação com 13 eixos para o presidente Lula, que ao final da marcha, inclusive, já trouxe aí algo, né? Esteve também presente a ministra das Mulheres e o ministro da Agrária, e já trouxeram, né, decretos e medidas respondendo a essas reivindicações. Então, é um momento importante de reconstrução, e essa reconstrução que a Marcha das Margaridas quer contribuir com uma sociedade de bem viver, né, que significa um viver coletivo, solidário, né, entre todos os trabalhadores e trabalhadoras, tanto seja rurais ou sejam, né, do meio urbano. E a marcha foi linda. Andréia, passando para a Roberta, mas essa questão, né, dessa militância feminina, a Lucena, que é dos sindicatos aí, é importantíssima, né? Passo para você, você que esteve aqui comigo, né, todos esses anos, né, trazendo essas pautas, enfim. Bom, é imprescindível. Você citou por elas e inclusive nós trouxemos, né, a Marcha das Margaridas, ainda antes da pandemia, não é? Antes da pandemia, e que até não teve por conta da pandemia, né, Luciana, em 2020, né? 2019 teve, não, na verdade são 4 em 4 anos, né? Então tá certo. Isso, né? Então tá certo, perfeito. Mas o que eu queria colocar para além da luta, né, da mulher e essa luta sindical, que né, segunda-feira eu recebi a Cibele, que é diretora da FUP, no Invisível, e ela falou sobre isso. Ainda é questionada. É interessante, né? E aí e acho que a Roberta, enquanto, né, líder sindical, uma liderança sindical, sabe do que é isso. Ser questionada. Mas uma mulher, não é? É complicado, porque a gente lida com um tipo de violência que ele é calado. Então, por exemplo, a fala de uma mulher ela tem que ser reafirmada 2 ou 3 vezes. Eu não sei se vocês percebem isso, né? E que dificilmente a fala de um homem seria mas é verdade? Mas você tem certeza? E isso numa luta sindical deve ser extenuante. Na luta no campo, então, com a estrutura patriarcal, aí que é invisibilizada. Um dia estava vendo uma reportagem, já faz alguns anos, Luciana, e mostrava a história das mulheres no campo em Santa Catarina. A situação dessas mulheres. Eram mulheres que, às vezes, elas eram donas das terras, mas os maridos se apossaram das terras, elas eram escravas nessas terras. Quer dizer, um amontoado, né, de violência. E a luta pela terra, então, é outra violência, e essa também é invisibilizada, né? Ela é dita como invasão, né? Ela é tirada, ela só serve para fazer propaganda do agropop, no propaganda, né, da Globo. Aí colocam a cara acho que da agroecologia, da agricultura familiar.
Então, meninas, eu passo para as duas. Eu queria que vocês me falassem um pouco sobre essa dificuldade, tanto no campo, né, quanto nessa luta sindical. Vamos passar um pouco a palavra para a Roberta, que não falou ainda. E só te dando um recado, Roberto, mandei um recado para você aí no WhatsApp. Você tem umas imagens que você gostaria de passar, que eu não estou conseguindo abrir. Ou você tenta puxar, colocar aqui compartilhando, não sei se você tem a setinha para puxar, você tenta compartilhar, qualquer coisa a gente puxa na hora que você quiser falar, ou então você tenta me mandar por e-mail mais tarde. Ou então manda mandar para mim, quem sabe eu consigo. Eu vou... Tá bom, já eu mando. Se não conseguir, eu falo os dados, mas são bem legais uns gráficos. Então, o Bem Viver, inclusive, viu, Lucena, é um dos meus temas assim de trabalho de pesquisa, né? O Bem Viver ele tem uma forte componente ecológica, né? Socioambiental, né? Que veio lá do Alberto Acosta, né? Que foi o primeiro teórico que está desenvolvendo isso. E realmente, assim, a gente, inclusive, está com a hashtag no nosso sindicato de 10 anos de abandono, é mais do que 6 no nosso caso, assim. O buraco é mais embaixo, né? A área ambiental a gente é muito sofrida. E quando você fala, André, que as lideranças mulheres são, né, tem que trabalhar 3 vezes mais para serem ouvidas, é verdade, assim, e a gente sofre demais, assim. A gente sofre, inclusive, internamente, até com mulheres servidoras que têm um discurso machista, que eventualmente são, inclusive, por exemplo, tive uma questão aqui com uma que é de uma igreja evangélica, né, bem assim fundamentalista, e vem questionar um monte de coisa. A gente vê que tem um machismo impregnado até nas mulheres, né? Muito triste isso. No nosso caso de servidoras ambientais federais, né, e estamos em plena luta por reajuste, né? Nosso salário assim é indigno das condições que a gente passa, inclusive de perigo, muito perigo em campo, né, na parte de fiscalização, que vão muitas mulheres, aliás, elas passam muito machismo em campo, né, tanto com os infratores, quanto até com colegas policiais e tudo, né, é um desafio enorme. Nós, mulheres, somos 37%, né, dos servidores ambientais federais, que conta com o IBAMA, ICMBio, SFB e MMA. E precisava aumentar mais, né? Mas a gente faz bastante diferença, assim, tanto em cargos de direção quanto em cargos de direção sindical. E a gente trabalha, às vezes, mais, né, do que os homens. É impressionante. E tendo filho, né, tendo a jornada tripla e quádrupla, no caso de sindicalista, é muito impressionante essas desigualdades. É isso. Andréia e Luciana. Agora eu vou passar para a Luciana comentar sobre isso. Não, eu achei interessante você falar sobre isso. Teve uma época que nós aqui na Federação fizemos alguns encontros e a gente falava muito daqueles termos em inglês, né, gaslighting, e é exatamente isso. Eu não e a gente não percebe, né? A gente precisa de formação para se dar conta de que isso acontece, não só no sindicalismo, mas também enquanto trabalhadora, né, nos nossos setores de trabalho. Tudo que a gente fala tem que ser reforçado por um homem, esclarecido por um homem. É sempre assim, o que ela quis dizer foi isso, eu reforço essa fala de fulana, né? E a ideia nunca de nada é nossa, né? Mas a gente não se dá conta. Eu me dei conta disso a primeira vez num encontro que nós fizemos de trabalhadores de um segmento, de um determinado ramo nosso, que um dos nossos colegas que a gente considera assim, que não considera machista, nem misógino, nem nada, uma outra colega acabou de falar e ele levantou, reforçando o que fulana disse. E aí uma terceira pessoa falou, lá vai o homem reforçar o que a mulher falou. E daí para diante eu comecei a prestar atenção em todos os comportamentos e é exatamente isso. A gente nunca tem voz, né? Nunca pode falar e a gente tem que sempre se impor. Né? E a busca não é que a gente haja igual aos homens para participar desses espaços de poderes, a gente não tem que ser assim, por isso que a gente precisa da nossa unidade, a gente precisa chegar nesses espaços de poderes, né, com a qualidade que a gente tem e como a gente quer
participar. O outro dia, falando sobre as outras companheiras, outro dia nós estávamos numa reunião de mulheres, a gente não tem tempo para falar, a gente sabe que tem as limitações, mas a gente tem que deixar as companheiras falarem, que é o único espaço onde a gente, no encontro de mulheres, é o único espaço que a gente tem para falar. Então, a gente abriu a fala para que todas falassem, aí uma determinada ficava, não vai acabar isso? Por que as pessoas não são concisas, não são objetivas? E acabou saindo da reunião. Isso mostra assim, que esse comportamento precisa ser construído, reforçado. A Marcha das Margaridas, ela é esse espaço de formação, inclusive, para as mulheres do campo também serem fortalecidas. A marcha, ela hoje, dia seguinte da saída da marcha, ela começa a ser organizada para daqui a 4 anos. E, nesse meio tempo, a gente vai fazendo encontro, formação, entre as mulheres do campo, vão se reunindo. Existem vários acampamentos de mulher, que tem as mulheres à frente, e a gente vai até esses acampamentos e faz essas reuniões, fortalece essas mulheres, dá informação, e acho que é isso que vai fazer a diferença, porque é assim, a gente sofre isso, nos nossos postos de trabalho aqui no meio urbano. No campo, além essa cultura machista, patriarcal, ela está bem presente, mas com essa formação da Marcha das Margaridas, por exemplo, que a gente consegue mudar, e a gente encontra muita mulher fortalecida. Essas mulheres que vieram para cá marchar são mulheres que tiveram essa formação, são mais de 100 mil mulheres que tiveram aqui e replicam isso. Essa parte é que é importante. Então, acho que formação é o nosso grande viés para que a gente saia desse ciclo de misoginia e machismo. É tão importante esse papel do sindicato, eu acho que como formação, como formador, não é à toa que uma das primeiras medidas quando o Temer golpeou a Dilma foi justamente acabar com a contribuição sindical. Se não me engano, foi o Temer que fez isso, que é para acabar mesmo com esse papel, porque é isso que dá sustentação. Eu estava até procurando aqui umas fotos, não achei ainda, mas do presidente lá na marcha, achei o discurso dele na marcha, mas queria pegar um pouquinho sobre isso, desse papel de formador que a Luciana falou agora na última fala dela, mas quais são também as lutas que vocês têm travado? Vou passar para a Roberta falar um pouquinho das lutas. Ela falou um pouco aí que está faltando gente, que tem que abrir concurso, de quanto que é necessário ter também essa representatividade feminina dentro desse meio, que é um meio de trabalho que é perigoso, e às vezes então as mulheres ficam deixadas a segundo plano, com tantas jornadas de trabalho, Roberta, que você já falou. Fala para a gente um pouco da luta de vocês, do sindicato de vocês, qual é o seu trabalho dentro do sindicato, qual é a sua luta como sindicalista? Obrigada. Então, eu aconselho o pessoal que puder olhar o nosso site da ACEMA Nacional, que é o nosso sindicato maior, que congrega as estaduais. No caso, eu estou numa da estadual, mas a gente sempre ajuda a nacional. Às vezes, por algumas vezes, já fui diretora da nacional também. Então, a gente está, nesse momento, em frontal luta para reajuste salarial e várias questões. Então, assim, o nosso... Tá aí, obrigada, o nosso site, tem as nossas redes também. Então, a gente tem, por exemplo, até dia 21, somente, para a ministra do Meio Ambiente enviar o nosso pedido de reajuste, assim, de socorro mesmo, salarial, para o orçamento do ano que vem. Então, a gente está em estado de quase greve, estamos em assembleia permanente nos estados, mobilizados, fazendo pressão aí. Conseguimos algumas conquistas importantes essa semana. A ministra abriu a nossa mesa setorial local com ela, com o Ministério do Meio Ambiente, para encaminhar questões ao longo prazo e tal, mas para o reajuste ainda está faltando, e é até dia 21. Por isso também eu pedi um pouco esse espaço aqui, porque estamos precisando muito de aumento mesmo de salário. A gente ganha menos da metade, por exemplo, da ANA, que é a Agência Nacional de Águas, que é dentro do nosso ministério, que é um absurdo, assim, E se falar em Receita Federal e Polícia Federal, que faz as mesmas atividades parecidas com a gente,
em campo, né, da mesma complexidade, eles ganham assim 3, 4 vezes mais, né? Assim, é muita desvalorização da área ambiental. E, por exemplo, nós mulheres, né, que eu, por exemplo, além de ser mulher, mãe, eu sou mãe solo, né? Então, quando eu vou a campo, todas as vezes eu pago para trabalhar, porque eu tenho que pagar compensações aqui para ajudar com meus filhos, né? Que eles já cresceram. Hoje em dia, antes eu pagava até babá, né? Mas precisa de motorista, por exemplo, porque não tem ônibus na cidade, né? Também nossa cidade não tem transporte público, então a mulher mais ainda, ela, além de correr perigo, né, de ter um salário desvalorizado e tudo isso que você já sabe, ela ainda paga para trabalhar mais do que os homens, né? Muitas vezes, nesse caso, assim, por exemplo, de mãe solo, que não é só eu, né? Tem vários casos aí. Então, assim, a gente precisa de ajuda da sociedade, assim, para nossos pleitos mesmo. São outros servidores federais de outras categorias também estão nessa pindaíba, né? Por exemplo, a FUNAI, o INCRA, né? Nós somos sempre o fim da fila. Quem cuida da área ambiental, da área de reforma agrária e da área indígena, sempre é o fim da fila do executivo, né? Que é um absurdo, né? A gente devia estar... Aliás, devia ter isonomia, né? Dos servidores federais, inclusive com a área judiciária, né? Infelizmente isso não acontece. Quando vocês falaram de misoginia, me deu uma dorzinha no coração. Agora eu fui, depois de 20 anos de carreira, nunca tinha passado por isso. Eu passei por assédio moral esse ano, bastante pronunciado, né? E eu e mais 3 colegas, só que esses 3 colegas eram homens e não passaram tão forte quanto eu. O assédio moral foi mais forte comigo e a gente concluiu, esses meus colegas homens também concluíram, que foi por causa de misoginia, que o assédio foi maior contra mim, né? Assim, isso dói demais, né? E quando eu fui esboçar uma representação para denunciar esse assédio, fui falar da misoginia, a gente não tem como provar. A gente não tem como provar, mas é uma coisa que a gente sente, que a gente sabe, mas não tem como provar em dados concretos, né? Mas, de fato, assim, éramos em 4 e esses 3 não sofreram tanto quanto eu sofri, tenho sofrido, né? É muito impressionante isso. Então, assim, por exemplo, aí outra conquista que a gente conseguiu agora semana passada, chamaram o cadastro de reserva do concurso do ano passado, que foi um concurso bem meia boca, tá, gente? Ó, por exemplo, no IBAMA, a gente tem somente 54% dos cargos preenchidos. No ICMBio é pior ainda, no ICMBio chega a 60 ou 70, se não me engano. Então, a gente falta muito novos concursos, né? Mas chamaram o cadastro de reserva já pela pressão nossa, né? E, assim, vocês viram lá que da popularidade do Lula, que aumentou, o terceiro item era porque o pessoal estava satisfeito com a proteção da Amazônia e da área indígena. Então, isso é o nosso trabalho. É o nosso trabalho, assim, sem salário, sem condições, passando risco, sem adicional de risco, sem adicional de insalubridade e periculosidade que preste, porque a gente tem um bem ruinzinho que praticamente não funciona, os adicionais. Então, assim, é o nosso voluntarismo mesmo, nosso amor à causa, né? Que reduziu, por exemplo, o desmatamento em mais de 42% na Amazônia, né? Um aumento de 173% de autos de infração, apreensão de 3 mil cabeças de gado, de 36 toneladas de cassiterita, de 25 aeronaves e mais vários outros dados que eu podia dar para vocês, né? Então, assim, isso é amor à causa mesmo, porque a gente não tem sido valorizado ainda, né? Então, assim, a gente sabe que é um contexto maior de perseguição ao serviço público, né? Mas a área ambiental, a área indígena, a área de reforma agrária são muito fim da fila, a gente precisa urgentemente reverter esse quadro. A gente tem uma grande evasão, por exemplo. Nesses 10 anos, teve 565 pessoas pediram exoneração para ir para outros empregos, de tanto que a gente ganha mal. Em especial os técnicos, por exemplo, que também tem um grande problema de desvio de função. Os órgãos fecham os olhos, né, os dirigentes, e deixam os técnicos fazer atribuições complexas, iguais dos analistas, eles ganham metade do que os analistas ganham, ou seja, o pessoal de nível médio, né? Que é a nossa maior luta também, que o salário do pessoal de nível médio dos técnicos suba bem mais, para equiparar um pouco mais ao salário do analista. Então, a gente tem problemas terríveis aí, estamos em plena luta sindical e contamos com o apoio aí de quem puder ajudar a causa do servidorismo público, em particular da ACEMA Nacional, né, da área ambiental federal. Perfeito. Andréia? É a situação que a gente enfrenta, né, na vida, né, Roberta? Eu queria colocar que eu acho também é importante a gente tentar entender a situação, porque é o que você falou, né? No teu caso, Roberta, estão com um problema sério, inclusive com falta de funcionários, quer dizer,
tem uma estrutura que foi deixada de lado, mas eu acho que vem de Temer para cá, não é? E agora, qual que é a pressão que vocês têm para que esse processo mude? Como é que estão as negociações? Porque eu acho que é importante também aproveitar esse momento, porque Temer e Bolsonaro queriam afundar, eles queriam colocar em prática o projeto da desestatização lá dos anos 90, que Guedes, quando estava lá, com Collor, né, tentou emplacar. Porque destruir por dentro, né? Eu queria que você me falasse um pouco sobre isso. E aí, Luciana, eu passo para você tanto. Você pode também falar, acho que da FenaJuF, que também acho que sofreu esse processo, mas também a luta no campo, que sofreu muito. E aí eu colocaria para você o garimpo ilegal, a própria, né, os grileiros também, e essa luta absurda, né, com o agronegócio, que é a cara do golpe, né? Acrescento para a Luciana também falar um pouco sobre a atuação dela no sindicato, né? Porque se de um lado a Roberta diz, a gente está lá na ponta de linha para levar, né, como sindicalista, a Luciana ela faz parte de uma categoria que talvez seja considerada, enfim, mais, digamos assim, poderosa, né? Porque é o judiciário, justamente. Não sei. Ela já fez uma cara assim. É para você falar o que você quiser, né? Eu estou aqui achando, e claro, hipnotizada pelo seu brinco de margarida, que eu achei lindo. Ai, também. Abafa, também. E o colar da Roberta, né? Posso falar primeiro do brinco, então? Fala primeiro do brinco, fala. É que os nossos sindicatos, eles tratam, além das questões salariais, né, condições de trabalho, a gente trata de qualidade de vida integral, assim, dos nossos filiados. E aí a gente tem curso de bordado, de percussão, de coral, teatro, né? A gente procura ver os trabalhadores como um ser integral. E aí, um dos sindicatos que a gente tem na base, as mulheres no curso de bordado, né, no grupo, fizeram esses brincos, não, isso aqui era um prendedor de cabelo, eu que catei 2 e fiz brinco, viu? E elas ficaram bordaram diversos e distribuíram aqui na Marcha das Margaridas. Lindo, lindo, lindo. Eu achei muito legal, e aí falei assim, eu vou usar como brinco para fazer a marcha com esse brinco lindo, e fiz tudo. Fui na sessão solene do Senado. Isso foi uma coisa bastante importante que a gente traz aqui como ocupação dos espaços de poder, né? A gente tem um Congresso totalmente conservador, né, em sua maioria, e houve uma sessão solene em homenagem à Marcha das Margaridas. Isso foi muito significativo no sentido dessa ocupação desse espaço, né, no valor da mulher. E aí fui lá, assim, em diversas outras atividades. Mas sobre essa questão, né, que vocês trazem, que a Roberta trouxe, da questão dos concursos, isso é importante para todas as categorias, principalmente do serviço público. A gente tem um índice de desemprego muito grande, a gente entende, inclusive, que a criação de empregos passa por concurso público, ocupação dessas vagas, né? Quem tem que gerar o emprego e fazer essas políticas públicas, né, para poder restabelecer o mínimo na sociedade é o próprio governo. Então, a ocupação desses espaços, esse apelo que a Roberta traz para a ocupação de vagas, né, e novos concursos é super importante. A gente passou agora, há pouco tempo, né, foi aprovada a Lei da Igualdade Salarial, mas a gente precisa lembrar, né, foi muito importante, extremamente importante, porque a gente ainda tem diferenciação, mas no serviço público, por exemplo, que a gente entra por concurso, e aí a possibilidade, inclusive, da mulher entrar é maior, né, no posto de trabalho, porque ela, muito embora seja meritocrático o critério de entrada, ainda assim as mulheres conseguem competir, né, em mais pé de igualdade com os homens, elas ainda não ocupam os cargos com maiores salários, né, que são os cargos de chefia e gratificação. No judiciário, a gente tem 50% de mulheres, mais de 50% de mulheres ocupando os cargos, e na federação, a gente, no ano passado, também aprovou um estatuto com mais de 50% na direção, e a participação qualitativa dessas mulheres, né? Então, a gente está muito satisfeito.
Então, assim, essa coisa do concurso é importante. O poder do judiciário não é esse poder para os servidores, né? É preciso que a gente esclareça a distinção entre servidores e magistrados, né? Os servidores do judiciário, o judiciário, na verdade, é o único dos poderes que a gente tem que ir com o pires na mão para os três, passando pelos três poderes, né? Os servidores precisam primeiro aprovar um projeto de recomposição de salarial ou de carreira no próprio judiciário, depois passa no legislativo para aprovação no Congresso, né, nas casas do nosso projeto, e ao final ainda é sancionado pelo presidente da República. Então, a gente, né, ao passo que o executivo tem uma negociação direta com o executivo, passa na Casa Legislativa para aprovação de um projeto também, né? Mas já tem uma negociação direta. Inclusive, está instaurada uma mesa de negociação coletiva com o governo. No ano passado teve um reajuste, esse ano não é reajuste, na verdade, né? É recomposição de perdas parcial. O judiciário também teve. O judiciário teve uma recomposição. Fechou seu microfone, Luciana. Desculpa. O judiciário, obrigada, teve uma recomposição em 3 parcelas, acaba em 25. O executivo teve apenas uma recomposição parcial esse ano e está lutando pelo ano que vem, mas a mesa de negociação está fechada. Então, assim, o que a gente precisa fazer é ir para a rua. É só na rua que a gente, né, os trabalhadores e trabalhadoras com pressão é que vai conseguir algum reajuste. Esse é o nosso, né, é a nossa força, é a unidade dos trabalhadores. A ACEMA Nacional também tem que ter representatividade nessa mesa, né, Roberta? Porque ali a gente vai estabelecer diretrizes e políticas nacionais. A FENAJUF está participando também da mesa do Executivo, porque precisa de estabelecimento de diretrizes para a carreira. Então, a gente está participando pelo FONASEF, né? Mas só participar da mesa não serve, né? A gente tem que mobilizar nossos trabalhadores e trabalhadoras para estar na rua. A mesma coisa que as mulheres do campo vieram fazer aqui, mais de 100 mil, juntas com das águas, das florestas e da cidade, para entregar uma pauta ao governo, todos os trabalhadores têm que fazer para conseguir conquistar suas reivindicações, né? A Roberta está dizendo do perigo, né, que é, inclusive, a atuação, né, no sindicato dela. A gente tem algumas atividades também que são de maior risco e de menor risco, né? Mas eu me lembrei aqui da própria Marcha das Margaridas, de por que chama Marcha das Margaridas, né? Em homenagem a Margarida Alves, que foi uma sindicalista que, por conta de carteira assinada, luta por carteira assinada e 13º foi morta. Né? Então, só que ela dizia, né, uma frase célebre que eu gosto muito de repetir, que medo nós tem, mas nós não usa. Então, a gente tem que se juntar e ir para a rua. Eu acho que esse é o único modo, né, da gente atingir algum objetivo, como foi, inclusive. E agora a gente tem isso, né, pessoal? A gente tem um outro governo. Só que a gente tem um Congresso difícil, um governo que nos recebe. Eu lembrava aqui o outro dia que eu já fui 4 vezes ao Palácio do Planalto em atividades, né, com o presidente Lula. Ao passo que naqueles 6 anos para trás a gente não teve lá uma vez, não era recebido por ninguém. Então a gente não recebia ninguém, né? Ninguém. A gente não tinha não tinha voz, né? Agora a gente está lá, só que a gente tem um Congresso muito difícil. Então, se não estiver na rua... Tem que ter essa pressão, né? Queria compartilhar com vocês aqui, Andréia, Roberta e Luciana, uma notícia interessante que foi gerada a partir da marcha, né? O governo cria programa de quintais produtivos para mulheres rurais e retoma a reforma agrária. No encerramento da Marcha das Margaridas, o presidente cria pacto contra feminicídio e retoma a Bolsa Verde. Medidas incluem ainda assistência técnica agroecológica, projeto piloto de lavanderias coletivas e comissão de enfrentamento à violência no campo. Tá aí a foto, é muito bonita essa foto, inclusive, né?
É isso, né? A gente sai de um governo que não recebia ninguém para um governo que tenta, de alguma forma, mesmo que seja vagarosamente, a Roberta acabou de falar da luta, né? Também, mas pelo menos tem um diálogo criado, né? Tenta se estabelecer um diálogo que antes não havia, né? Então, acho que está na hora de avançar, está na hora de continuar a pressionar para continuar a avançar, né, Andréia? Não sei se você abre o teu microfone. É só o começo, né? A gente tem que avançar muito. Inclusive, Luciana e Roberta, a gente tem o Grito dos Excluídos agora no dia 7 de setembro, que eu acho que é mais um momento, né, de pedir essa luta, né? Porque eu acho que uma coisa é você ter o governo, que é um governo que é, né, de situação, enfim, e que é um governo também de reconstrução, mas se não tiver pressão, porque né, nosso programa é gravado, então, na quinta-feira, não, na quarta-feira, saiu uma pesquisa em que o Lula está bem, né? Está bem colocado ali, né, em termos de aprovação. E isso é importante. E aí é um momento que ele pode até também poder negociar melhor na Câmara. E com a pressão popular, eu acho que isso se reforça muito mais. Então, eu acho que é um momento decisivo, né, para a gente ir para a rua. Não tem outro caminho, até porque o dano foi perverso. E não pode se mexer com as estruturas. O que aconteceu mesmo essa semana, né, com o apagão no Nordeste e outras regiões do Brasil, é uma prova disso. E o quanto a imprensa tradicional já fez o seu discurso. Não pode fazer relação com privatização. Quer dizer, pode vir, pode governar, mas não vamos mexer nas estruturas. Eu acho que a gente tem que falar dessas estruturas, e vocês estão aqui para isso. Então, eu queria falar dessa demanda mesmo, né? Eu acho que é importante levantar essas demandas e levantar uma luta, sim. Eu acho que o 7 de setembro é esse caminho, né? Passo para a Luciana e depois para a Roberta. Ou ao contrário, meninas, eu não sei como foi a última. Então, pode ser, Luciana. Não. Posso? Diga. Pode. Tá. Então, o Grito dos Excluídos também, a gente sempre participa, a gente sempre dá apoio, né, por via dos nossos sindicatos. Deixar claro também, né, que, por exemplo, muita gente não sabe disso, né, mas a área ambiental ela mexe com muita coisa, inclusive com apoio às mulheres camponesas e os homens camponeses, né, porque a gente é unido aqui, né? Por exemplo, nas unidades de conservação, né? Nas reservas extrativistas, a gente tem toda a população tradicional, né? Das extrativistas, das quebradeiras de coco, das marisqueiras, quando essas reservas extrativistas são do mar, né? Então, assim, a gente tem uma aliança perfeita, assim, com todos esses movimentos sociais dos pequenos, né? Que são os pequenos que, além de colocar a nossa comida no prato e com menos agrotóxico ou sem agrotóxico, também são as mesmas que protegem o meio ambiente, né? Por exemplo, os indígenas são os que mais protegem, né, a floresta. Então, a gente tem uma perfeita aliança entre os nossos movimentos o tempo inteiro em todos os eventos, né? Você tem razão, Lucena, em tudo que você fala, assim, a gente vai para a rua também na medida do possível, né? A gente está filiado à Condicef, à Fonasef, a gente está nas mesas, mas a nossa mesa salarial ainda não saiu. E por isso a gente está em pleno estado de quase greve, né? Para pressionar a ministra Marina Silva para que ela mande até o dia 21, no máximo, né, o quanto antes, o nosso pedido de reajuste para entrar no orçamento do Congresso e mande também o pedido da mesa, né, a mesa que trata de dinheiro, né, que trata de reajuste, que a gente já conseguiu uma mesa somente com a ministra, né, que é uma mesa interna, que também é muito importante, mas é muito pouco para as nossas demandas. A gente também teve bastante junto da FENAJUF, viu, Luciana, com a luta contra a PEC 32, né, porque nessa questão, eu não vou nem entrar aí na privatização da Eletrobras, que é um horror, mas é tanta questão, né, que a gente luta, e aí a PEC 32, o Arthur Lira, né, o todo-poderoso, fica sempre ainda ameaçando que é o fim do mundo, né? Essa sim é a PEC do fim do mundo. Mais ainda do que o teto de gastos foi o fim do mundo, seria a PEC 32, que é a privatização do serviço público, incluindo educação e saúde, né, precarização até chegar à privatização mesmo. E nessa luta a gente esteve muito junto, a gente está sempre junto, foi ótimo, viu? A FENAJUF é bem combativa, fez o curso, né? O curso contra a reforma administrativa eu fiz, foi muito legal. Com relação à Bolsa Verde, esses programas que estão voltando, todos eles são muito importantes, mas tomara que eles consigam chegar à execução, porque não é fácil, viu, gente? Não é fácil executar aqui na ponta, né? A gente enfrenta muita barreira.
de tudo que é tipo, por exemplo, né, da Bolsa Verde, quem vai executar somos nós, do ICMBio, por exemplo, aqui no Acre, com as nossas reservas extrativistas, e a gente não tem equipe, não tem dinheiro, não tem carro, né? A gente não tem o básico assim para atender muitas coisas básicas, que dirá os programas novos que estão chegando. Então, realmente é toda uma estrutura assim que precisa melhorar em termos de serviço público, né? E assim, claro, assim, inclusive a nossa categoria, ela defendeu o voto no Lula. Nós fomos das poucos sindicatos que teve a coragem de defender o voto no Lula, deliberar isso nas nossas bases, né, na época do segundo turno, apesar dos bolsominions que ainda existe por aqui, né, assim, e apesar de poucos ter coragem de fazer isso. Então, assim, a gente foi, né, e consciente do significado do Lula, né, do significado da esquerda, né, do significado dessa luta maior. Só que a gente está sempre cobrando, porque ainda falta muito melhorar. Esse colar, viu, André, é indígena, né? Eu venho aqui, né, nem por mim, não, mas é para divulgar a arte delas, né? É uma arte difícil, linda, maravilhosa, e se vocês puderem apoiar e comprar o artesanato indígena, feito por mulheres, né? Esse artesanato. Roberta, depois manda o contato, né, Daphne? A gente podia um dia fazer um Casa das Manas. Mesmo, eu posso trazer uma delas. Elas são mais difíceis assim, de arrumar a internet firme, né? Mas sim, a gente pode combinar. Até posso trazer uma na minha casa aqui para fazer uma Casa das Manas com vocês. Elas são incríveis. Aqui no Acre a gente já tem cacicas, mulheres, né? Lindo. A gente já tem pajé, mulher que não tinha, né? Assim, tinha, mas não tinha o reconhecimento, agora está tendo reconhecimento de aldeias inteiras, de terras indígenas inteiras, de poder eleger cacica mulher e eleger pajé mulher, reconhecer a formação delas, né? A gente tem experiências feministas aqui, indígenas também bem interessantes. E só para fechar essa minha fala de agora, é isso, né, que você comentou também, André, de passagem ao garimpo, a grilagem, né? Então, assim, a área ambiental, assim... a gente precisa muito assim que a sociedade reconheça, sabe, a importância que a área ambiental não é perfumaria, não é. Hoje em dia a gente está com a Amazônia e os peixes todos contaminados por mercúrio, né, que está chegando em toda a população, toda a questão da mudança climática, toda a questão dos agrotóxicos, né, que a gente tem uma epidemia de câncer, assim, horrorosa, né? A questão da seca na Amazônia e a seca que vai um dia chegar no Sudeste, no Sul também, né? Por conta dos eventos climáticos. Então, assim, a questão ambiental não é menor. Aliás, ela é maior, né? Ela cuida da nossa vida. Então, enquanto a sociedade não nos ajudar a pressionar, né? Divulgue as nossas redes, por favor, da SEMA Nacional, né? E façam tudo que puder fazer para eleger políticos, né? Que defendam a área ambiental. Nosso Congresso está antiambiental ao extremo. Aqui na Amazônia, os governadores, tirando o do Pará, que é um pouquinho melhor, o resto é tudo antiambiental. Os parlamentares todos federais, os senadores, o governador, os vereadores, assim, quase totalidade assim, antiambiental da Amazônia, né? Porque as pessoas estão elegendo as pessoas erradas ainda, principalmente para as posições parlamentares, mas o executivo também está péssimo aqui na Amazônia. Então, a gente precisa muito assim que a sociedade tenha consciência, sabe, socioambiental, social, geral. A gente sabe que viemos de fascismo, né? Já foi uma vitória tirar o fascismo, mas a gente tem germes fascistas, viu? Dentro dos nossos órgãos, demais, assim, é muito difícil. E também com relação ao PAC, né? Foi lançado o PAC 3, óbvio que ele é muito necessário, óbvio que a industrialização é necessária, tudo isso. Só que se você deixar a indústria ao bel prazer e deixar os latifundiários e os produtores rurais ao bel prazer e os garimpeiros ao bel prazer, eles fazem tudo, né? Deixa a poluição, a destruição, a lei ambiental vai toda para o... Então, quer dizer, por isso que a área ambiental ela tem esse lado de controle, né, de licenciamento e fiscalização, que é muito necessário. Vide Mariana, Brumadinho e tudo mais, né, que a gente já tem notícia. A poluição mata, viu, gente? A poluição, inclusive poluição dos carros, quando você não controla na cidade, ela causa muito... Tem correlação já provada com mortes, com doenças. Então, se não for a área ambiental fortalecida... Não tem como, inclusive as indústrias do PAC, por exemplo, todas elas, né, a grande maioria, vão passar pelo licenciamento ambiental do IBAMA, ou estadual ou municipal, né?
E aí, se você não valorizar o serviço público, então a gente tem um dos gráficos que eu passei para vocês, que tudo bem, não vamos projetar, mas está aí. É um crescimento de processo de licenciamento super enorme e os servidores, a quantidade de servidores baixando. Assim. Então, como é que vai? Isso até saiu no jornal essa semana, no lançamento do PAC. Se você não fortalecer a área ambiental, você trava a economia, né? Inclusive a boa economia, né? A mudança da economia para uma economia mais ecológica, mais justa, também passa pelos servidores ambientais. E também os estaduais e os municipais, né, que se cobra muito do IBAMA, do ICMBio, mas os órgãos ambientais estaduais têm uma tarefa gigantesca, até maior do que a nossa, em termos de obrigação, e estão esfacelados. Né? Então, se a sociedade não cobrar o servidorismo público, ambiental no caso, né, e todo o servidorismo público, eu não sei onde a gente vai parar. Sena, a André tinha deixado uma questão, né, que vocês duas iam comentar. A Roberta começou, agora você, Luciana. A Roberta falou sobre essa questão do meio ambiente ser importante, é isso. Inclusive, as margaridas, elas marcham aí pela relação de não exploração com a natureza, né? De mudar esses moldes de produção e de consumo. Né? Então, essa é a parte central, acho que, da vida. Né? Não tem outra maneira. Falando desses projetos, todos que foram lançados, então, a gente está muito feliz porque a gente tem um diálogo com o governo federal, com o presidente Lula, né, com a ministra Cida, com o ministro Paulo Teixeira, a gente consegue ter diálogo, mas, como a Roberta falou, é preciso executar tudo o que foi implementado por decreto, né? Porque o papel ele não se movimenta sozinho, a gente precisa fazer com que isso funcione. A gente falou do grito dos excluídos, nós recentemente também foi feito um decreto que prédios públicos, tem um decreto do governo federal, eu não tenho o número, e no Rio de Janeiro, né, no nosso estado, tem também esse decreto onde os prédios públicos, né, desocupados podem ser utilizados para a primeira moradia de população de rua, que é um outro tema que é bastante relevante para que a gente possa construir essa sociedade mais justa, né? As pessoas, elas estão cada vez mais na rua, né? Nesses anos aumentou demais o número dessa população, e a gente precisa atuar enquanto movimentos sociais também para essa população, né? O Grito dos Excluídos, ele serve justamente para a gente dar visibilidade, né, a todo mundo que está fora do mundo do trabalho, né, a todas as pessoas que estão fora do mundo do trabalho, para que as pessoas sejam reconhecidas como cidadãos, né, e incluídos, né, e acolhidos por toda a sociedade. Então, essa utilização dos prédios públicos, né, que estão desocupados para a primeira moradia é uma reivindicação primeira do movimento, né, de população em situação de rua, em situação de vulnerabilidade de rua. Então, são muitas leis que foram, né, estabelecidas, mas que precisam de ter vida, né, tomar vida. E a vida, acho que só vai ser a partir do momento que os movimentos sociais eles pressionem e tentem construir junto, inclusive. Né? O CICEJUF, a FENAJUF, como é uma federação de sindicatos, ela trata de uma questão mais macro, o CICEJUF trata mais, eu sou também dirigente do CICEJUF, a gente, que é o sindicato no Estado do Rio do Judiciário Federal, a gente tem parceria com o Instituto Lar, que faz esse trabalho com a população de rua, mas aí é aquele trabalho anterior, de documentação, de recuperação, né, para que esse cidadão possa ter, então, a sua primeira habitação, seu primeiro emprego, né, seu primeiro emprego não, sua primeira moradia e seu emprego, porque muitos moradores, muitas pessoas em situação de rua e vulnerabilidade, elas tiveram aí seus empregos consumidos por esse
regime neofascista, neoliberalista, e foram morar nas ruas, inclusive com famílias. Então, é sempre o momento dessa construção coletiva, né, dos movimentos sociais todos, sindicais, né, e outras entidades, de atuarem nesse sentido. Esse programa aqui, quando vem falar dessas questões, é mais uma formação para todos nós, né, sindicalistas, aqui mulheres, né, para que a gente atue nesse sentido, perceba isso, né, essa questão ambiental que é trazida, a Marcha das Margaridas, que as mulheres rurais, elas remetem justamente à reconstrução dessa sociedade, né, para que a gente possa, então, aí ter esse bem viver, né? Legal. Legal, Lucena. Eu vou dizer para vocês, sindicalistas, que o nosso programa aqui, Casa das Manas, está sempre aberto para vocês, mulheres de luta, né? A gente, enfim, tenta aqui deixar bem aberto o espaço para sempre que tiver alguma questão para ser tratada, vocês virem aqui. Eu queria trazer uma notícia rapidamente, a gente só tem agora 9 minutinhos antes de passar a palavra para vocês duas, e André, se quiser adicionar, que eu achei bem interessante, notícia da quinta-feira, tá? Que é uma nova campanha de vacinação, né, de multivacinação do governo federal. Então, a Xuxa, junto com o Zé Gotinha ali, que foi, enfim, quase acusado de coisas ruins no governo Bolsonaro. Ele apareceu de miliciano, você lembra? Até isso colocaram, André. né? Então, o governo federal está lançando essa campanha de multivacinação, que vai muito dentro desse espírito que a gente estava falando, né? Que as coisas estão caminhando, coisas que aconteceram nesses últimos 6 anos, que a gente ficou assim impressionada, como o Brasil retrocedeu, né? A primeira coisa que o Temer ataca foi a questão do dinheiro para vacinação. Eu lembro que teve epidemia de sarampo antes do Bolsonaro entrar. Foi já ainda no governo Temer, né? O pessoal da Fiocruz reclamando que não estava dando conta mais da questão da vacinação, que era uma questão importantíssima aqui no Brasil. O Brasil era exemplo mundial de como a cobertura vacinal era bem feita. Isso tem tudo a ver com, eu acho, com a luta das mulheres, né? Porque sempre, mal ou bem, essa questão do cuidado com as crianças recai sobre as mulheres. Essa decisão, né, também, que é muito importante, que antes ninguém nem pensava nisso, se vai vacinar ou não o filho, né? Hoje em dia as pessoas colocam em questão se a vacinação é boa ou não, infelizmente, através de um discurso muito desse bolsonarismo também, né, dessa extrema-direita, mas, enfim, eu acho importante. A Xuxa, que é uma figura que gostemos ou não, no final das contas, acabou ficando do lado certo quando ela disse que não ia votar no Bolsonaro, e agora está aparecendo nessa campanha de vacinação, né? Eu não tenho nenhuma questão com a Xuxa, porque quando a Xuxa começou a ser a Xuxa, eu já era taludinha, digamos assim. Acredito que talvez a Roberta seja mais nova que a gente, mas acho que André é minha idade, Luciana também, então a gente já era maiorzinha, né? A gente não foi... não ia para o programa da Xuxa, né? Enfim. Até porque tinha tirado o sítio do Pica-Pau Amarelo, então eu ainda era muito... eu era uma adolescente muito revoltada, né? Então, muito revoltada, eu já queria ir para outros lugares e não para o programa da Xuxa. Mas, a Xuxa era da época do meu filho já, tá? Mas a Roberta ficou calada, acho que a Roberta era da época que curtia a Xuxa. Mas é interessante, muito rápido. Só que eu nunca assisti televisão, eu já tinha horror à televisão. Ai, tá vendo, Roberta? Eu só assistia o programa político, eu gostava de propaganda dos candidatos, eu já ficava olhando quais eram os candidatos. Mas é triste porque, no caso dela, e a gente percebe hoje, por conta dessas histórias que estão vindo à tona, que é mais uma pessoa que sofreu violência por outra mulher que impunha ali coisas absurdas, quer dizer, e o capitalismo, né? E aquela loucura, né? De criança com mulher sex symbol. Gente, o que foi os anos 80, né? Vamos embora. Anos 80, a gente foi uns 10 programas para falar o que foram os anos 80. Exatamente. O que é o avanço o que é o avanço da mulher nesse lugar, né? Que ela está ocupando agora na sociedade, a qual ela ocupava anteriormente. Naquela história de o trem da história não vai dar para trás.
ele sofre aí ataques dessa extrema-direita, mas a gente está conquistando coisas que, enfim, que são boas. É uma luta ainda diária, mas a gente está nela, né? Eu gosto desse programa que a gente fala de tudo, tá, gente? Eu vou passar para as duas. A gente agora nós temos só 5 minutos. Começou a obra aqui, vou fechar meu microfone. Passar para a Roberta e para a Luciana, então, fazerem o encerramento delas. Tá bom assim, Andréia? Então, gente, foi um prazer. E aí, com relação aos ouvintes, né, essa comunidade linda, eu peço que divulgue o nosso movimento da Semana Nacional, compartilhe as nossas redes e assim, para a gente se ecologizar, né? Como eu falava no Ecologizando, que houve uma pausa, quem sabe um dia a gente retoma. Todos precisamos nos ecologizar, né? E não só nos empregar das causas sociais, mas ambientais, ecológicas também, porque é a base da vida. E para comentar aí, né, assim, a vacinação me lembra o boicote à vacinação indígena, né? Aqui, por exemplo, tem uma frase que eu gosto de citar, assim, que foi num encontro recente agora de extrativistas aqui, que também tem um movimento importante, tem várias mulheres lideranças aqui, extrativistas, que estão à frente das associações e dos sindicatos rurais, né? Então tem a Leide Aquino, por exemplo, combateve um colega dela falou assim, a gente está morrendo de fome, ela falou assim, opa, peraí, morrendo de fome não, a gente resistiu ao Bolsonaro, resistiu ao fascismo, né, resistiu ao boicote das vacinas, então morrendo de fome a gente não está, né, a gente resistiu tudo isso, pelo menos a gente vai mudar as condições de vida, melhorar, mas morrendo de fome a gente não está aqui na reserva extrativista, né, é muita luta. E a Xuxa esteve aqui recentemente, aqui na Terra Indígena, fazendo documentário, eu estou até curiosa, o pessoal até elogiou que ela veio, né. Outro aspecto positivo dela é que ela traz, embora, né, claro, ela tem muita grana e tal, é outro universo, mas ela traz o combate ao etarismo, né, porque ela já tem bem mais de 50 anos, né, e o etarismo é outra coisa que a gente sofre, né, principalmente as mulheres, né, aquele preconceito geral. Então, foi um prazer, obrigado pelo espaço e sigamos aí na luta pelo servidorismo público, pela causa ambiental e a causa feminista. Valeu. Luciana. Então, pessoal, é isso. Xuxa é símbolo, nós todas somos símbolos, a gente tem que estar fortalecendo as mulheres, né, a todas, porque cada palavra de cada uma, né, ajuda a outra companheira. Eu queria deixar aqui minhas palavras finais da alegria que foi participar da Marcha das Margaridas, de ver a felicidade voltar para o rosto das pessoas, gente. Vocês não imaginam como foi lindo isso. Então, eu quero deixar aqui assim, esse meu sentimento, né, de retomada desse país, né? Ali eu acho que foi a consagração disso, a eleição, né? Com a eleição do presidente Lula, a gente também aqui na federação fez uma carta em apoio ao segundo turno, né? A candidatura do presidente Lula. Mas assim, ver as margaridas passando aqui, né, em Brasília, em marcha, foi a expressão máxima, né, dessa retomada, desse recomeço e dessa reconstrução. Então, assim, quem puder ver os vídeos das margaridas, né, das mulheres, da força das mulheres acompanhada pelos homens, né, passem a vista nos vídeos e nas fotos, que vai emocionar demais. E muito obrigada, Andréia, Daphne, né, pelo convite, Roberta pela parceria aqui sempre, né, que a gente, enquanto servidoras públicas, estamos aí na luta, né, sindicalistas, e a gente continua essa parceria e eu estou aqui para a gente conversar quando vocês quiserem, que eu amei vir aqui, viu, meninas? Tá convidada já para quando quiser, né, Andréia? Com certeza, aqui já emana, veio uma vez. Que bom, já faz parte. Parabéns para vocês. Eu estava dando uma olhada aqui nos grupos do WhatsApp, né, de política, e tem as mulheres que estavam vindo bordadeiras, que estavam voltando, e felizes, falando que estão na van, voltando. Então, é muito legal, é lindo. Gente, obrigada, Andréia, sempre aqui por dividir comigo a ancoragem do Casa das Manas. Obrigada, Roberta, sempre conosco aqui. Luciana também, convidadíssima para vir outras vezes.
Um beijo para você, beijo para todo mundo. Fiquem aí com um Bom Dia 247 nesse sábado. Bom sábado para vocês. Deixem um like, compartilhem essa live. Lembrando que o programa é gravado, tá, gente? Infelizmente, a gente não pode ler o chat aqui. Valeu, André. Valeu, Roberta, Luciana. Valeu. Tchau.